Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida. É uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos meditando no Evangelho de Lucas. O nosso capítulo de hoje é o capítulo 16 e eu quero compartilhar com os irmãos um devocional extraído dos versículos 10 até o 15, que está escrito assim: Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem confiará as verdadeiras riquezas a vocês? E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Os fariseus, que amavam o dinheiro, ouviam tudo isso e zombavam de Jesus. Ele lhes disse: Vocês são os que se justificam a si mesmos aos olhos dos homens, mas Deus conhece o coração de vocês. Aquilo que tem muito valor entre os homens é detestável aos olhos de Deus. Amados, nesse capítulo aqui nós vemos Jesus contando uma parábola antes desses versículos que nós lemos, nós vemos Jesus contando uma parábola de um administrador infiel e Jesus fala ali que os homens desse mundo ímpio aqui, eles são mais astutos no uso do dinheiro, das riquezas, do que os filhos de Deus. Eles são mais sábios do que os filhos de Deus. Não significa que ele aprova a conduta daquele administrador infiel. Não é isso. Mas ele está falando que os homens desse mundo aqui, eles têm mais astúcia para lidar com dinheiro do que os próprios filhos de Deus. E aí ele vem e explica por que ele fala isso. São esses versículos que nós acabamos de ler. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito, e quem é desonesto no pouco também é desonesto no muito. Assim, se vocês forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo, se vocês não forem, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio aqui, quem vai confiar as verdadeiras riquezas a vocês? Ou seja, Jesus está falando aqui que ser fiel no pouco significa ser fiel com as coisas desse mundo aqui. Nós podemos compreender isso aqui no contexto. E ser fiel no muito é ser fiel com as verdadeiras riquezas, aquelas que só Deus pode nos dar. E aí ele diz que é impossível uma pessoa servir a dois senhores ao mesmo tempo. Ou seja, não tem como a pessoa servir a Deus e ao dinheiro, a Deus e às riquezas, ou no original grego, a Deus e a mamon, ao mesmo tempo. Não tem como. É como se Jesus estivesse dizendo, amados, que a nossa vida prática aqui nessa terra, ela demonstra se nós de fato estamos servindo a Deus ou estamos servindo ao dinheiro. Veja que ele fala para os fariseus, ali no versículo 14, diz que os fariseus que amavam o dinheiro, eles ouviam tudo o que Jesus estava falando e zombavam, ridicularizavam Jesus. E aí Jesus olha para eles e diz assim: vocês são os que ficam se justificando a si mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o coração de vocês. Ou seja, vocês são os que amam o dinheiro e por amarem o dinheiro se estabeleceram num estilo de vida que é conivente, compatível, alinhado com o estilo de vida desse mundo,
E por causa desse amor ao dinheiro, vocês vivem assim, e aí vocês ficam se justificando diante dos homens. Ou seja, vocês criam desculpas para o modelo de vida que vocês têm, que é de servir ao dinheiro. É isso que vocês fazem. Só que Deus conhece o coração de vocês, não adianta vocês tentarem se justificar, se esconder, por quê? Porque Deus conhece o coração. Amados, aqui Deus está nos ensinando que o nosso modelo de vida aqui nessa terra, ele vai refletir se de fato nós estamos vivendo para Deus ou para esse mundo aqui. A única vez que Jesus falou sobre servirmos a dois senhores e ele nomina esse outro tipo de Deus é exatamente o dinheiro, as riquezas. Amados, ou nós vivemos com o nosso coração em Deus, ou nós vivemos com o nosso coração nesse mundo aqui. Quando a Bíblia fala dinheiro, ela fala sobre o modelo de vida desse mundo aqui, porque esse mundo serve ao dinheiro. Esse mundo serve às coisas desse mundo aqui. As pessoas, os ímpios, eles buscam, eles correm atrás do que, amados? Do que esse mundo pode oferecer. É basicamente isso que Jesus está falando aqui. Então não tem como nós vivermos para Deus, querendo as coisas de Deus, com um estilo de vida que busca as coisas desse mundo aqui. Não tem como, é impossível. Jesus nos explica, é impossível, não tem como. E ele diz que alguém que é fiel no pouco, ou seja, alguém que sabe lidar com as coisas desse mundo aqui. E aqui eu quero que os irmãos entendam, amado, Jesus não está falando simplesmente para quem possui dinheiro em abundância, vamos dizer assim. Às vezes nós lemos isso daqui e pensamos que é uma mensagem só para os ricos desse mundo aqui. Não, amados. Aqui está falando sobre o nosso coração, sobre as nossas motivações, sobre o nosso estilo de vida, sobre onde está a nossa esperança, a nossa expectativa, onde está o nosso coração. É sobre isso que Jesus está falando aqui. Tanto que ele repreende os fariseus exatamente por isso. Olha, vocês ficam fazendo muitas coisas que não são agradáveis a Deus, que são detestáveis aos olhos de Deus e se justificam por isso. Por quê? Porque o coração de vocês está nesse mundo aqui. Está no dinheiro. O dinheiro representa esse mundo aqui, as coisas desse mundo aqui. O coração de vocês está ali. Então não adianta vocês se justificarem diante dos homens, porque Deus já conhece o coração de vocês. Sabe, amados, é isso que Jesus está falando sobre ser fiel no pouco para ser fiel no muito. Quando nós sabemos lidar com a nossa vida nesse mundo aqui, nós vamos saber lidar com todas as coisas que Deus tem para nós, que são as verdadeiras riquezas. Muitas e muitas pessoas vivem atormentadas, por quê? Por causa do amor ao dinheiro. O apóstolo Paulo escreveu isso na sua carta a Timóteo. Ele disse por causa do amor ao dinheiro, não por causa do dinheiro em si, mas do amor ao dinheiro, muitos abandonaram a fé e muitos outros vivem atormentando-se a si mesmos. Amados, o amor ao dinheiro nos leva a um estilo de vida que coloca a esperança, a expectativa, a fonte de alegria, de felicidade nas coisas desse mundo aqui. É como eu falei, não é simplesmente para quem tem abundância de dinheiro, mas é uma mentalidade, é uma forma de se pensar. Quando nós colocamos a nossa fonte de alegria, a nossa fonte de satisfação, a nossa fonte de felicidade nas coisas desse mundo aqui, nós estamos alinhados com esse modelo de vida que Jesus está reprovando, que é um modelo de vida de amor ao dinheiro. Agora, quando nós colocamos a nossa fonte de alegria, de satisfação no Senhor, na palavra de Deus, na nossa vida com Deus, aí sim significa que nós estamos sabendo lidar com o pouco que são as coisas do mundo, estamos colocando a nossa felicidade, a nossa satisfação, a nossa alegria acima de tudo isso. Colocamos em Deus, em Cristo Jesus, que é a verdadeira fonte da vida. E aí Jesus disse que quem vive assim, sabendo ser fiel no pouco,
enquanto vivemos aqui nesse mundo, não colocamos a nossa fonte de satisfação e de alegria nas coisas do mundo, mas colocamos em Cristo, se nós vivermos assim, o Senhor nos dará as verdadeiras riquezas, aquelas que só Deus pode nos dar, amados. Amados, muitos cristãos estão sendo enganados pelo amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro é um estilo de vida que se sente satisfeito com as coisas desse mundo aqui. É um estilo de vida extremamente ativista, que não tira tempo para com Deus, mas que é um estilo que se amoldou a esse mundo aqui e coloca a alegria nesse modelo de vida. Um modelo de vida que é extremamente ansioso, preocupado, frenético, que só pensa nas coisas desse mundo. Qualquer decisão que será tomada coloca as coisas desse mundo à frente. Amados, o Senhor nos chama para vivermos um modelo de vida diferente. E o que eu acho interessante aqui é porque Jesus, ele repreende aqueles fariseus e ele diz assim, vocês estão vivendo assim, vocês se amoldaram, vocês são os que amam o dinheiro e se amoldaram a esse estilo de vida do mundo. E aí vocês ficam justificando a si mesmos aos olhos dos homens. No fundo, vocês sabem que estão errados. É como se Jesus estivesse falando isso. No fundo, vocês sabem que vocês estão errados, mas vocês ficam justificando a si mesmos diante dos homens. Só que Deus conhece o coração de vocês. Aquilo que tem muito valor entre os homens é detestável aos olhos de Deus. Amados, viver o estilo de vida que Cristo tem para nós, o estilo de vida do reino de Deus, vai sempre parecer loucura para os homens naturais, para os homens desse mundo aqui. Eles nunca vão compreender, porque as coisas espirituais só podem ser discernidas espiritualmente, não podem ser discernidas na carne, no natural, no terreno. E quando nós nos colocamos à disposição de Deus para vivermos esse modelo de vida do reino, amados, as pessoas vão nos chamar de loucos, vão achar que aquele ali ficou maluco. Olha, a preocupação dele. Por quê, amados? Porque as pessoas se preocupam com as coisas dessa terra aqui. As pessoas vivem um estilo de vida que não confia no Senhor, mas que confia na sabedoria do mundo, confia nos seguros terrenos. A segurança das pessoas está nos seguros que a terra oferece. A confiança das pessoas está no dinheiro, porque as pessoas dizem, não, eu preciso fazer o meu futuro. Eu não estou falando com isso, amados, que nós devemos negligenciar a nossa vida, a nossa administração financeira. Não estou falando com isso, não, que nós não devemos administrar bem, termos um valor pensando no nosso futuro. Eu não estou falando sobre isso, amados. Eu estou falando sobre onde está o nosso coração. É diferente. É diferente. Por quê? Porque pessoas tomam decisões a respeito de família, de trabalho, de investimentos. Pessoas tomam decisões importantíssimas na sua vida não buscando ao Senhor. Estou falando de crentes. Não buscando ao Senhor, mas buscando a segurança que esse mundo oferece. Os economistas desse mundo estão falando que o local ou de investimento, ou então a área de investimento é essa daqui. E daí as pessoas vão. Quantos estão sendo derrotados? Porque estão confiando mais na sabedoria do mundo do que na sabedoria de Deus. Sabe quantas pessoas ouvem, entendem do Senhor para viverem de um jeito X? Viva por esse caminho aqui. A profissão que eu tenho para você é essa, ou o trabalho que eu tenho, o investimento que eu tenho para você é nessa área aqui. Mas essa área, o mundo está dizendo que essa área não vai mais ser valorizada, que aqui não é um bom caminho, não. Então eu vou pelo que o mundo está dizendo. Sabe, amados, pessoas que ao invés de ouvirem
e discernirem a voz de Deus, elas têm confiado mais a, as informações e as conclusões desse mundo aqui, têm colocado a sua confiança nisso. Amados, isso é ser infiel no pouco. E a Bíblia fala que aquele que é desonesto no pouco, ou seja, que é infiel no pouco, ele vai ser desonesto e infiel no muito. Ou seja, não adianta nós querermos ter revelações da palavra de Deus, não adianta nós querermos ter um relacionamento profundo com Deus, receber de Deus as verdadeiras riquezas, se nós estamos sendo infiéis naquilo que ele chama de pouco, que são as coisas desse mundo aqui. Amados, que eu e você nós possamos entender isso. Sabe, que o nosso coração não esteja no modelo de vida desse mundo aqui. Que nós tomemos como decisão não nos amoldar ao padrão de vida desse mundo que ama o dinheiro. O mundo ama o dinheiro, amados. O mundo vive atrás do dinheiro o tempo inteiro. O coração do mundo está nisso. O coração dos grandes poderosos do mundo está no quê? No dinheiro. O coração de muitos que não tem nada, não tem dinheiro nenhum, mas vivem o tempo inteiro correndo atrás do que? De dinheiro, fazem coisas ilícitas porque querem dinheiro. Quantos cristãos desobedecendo as leis desse mundo aqui mesmo, que nós precisamos obedecer, como Jesus disse, dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Quantos desobedecendo as leis, por exemplo, tributárias desse mundo aqui? Por quê? Porque o coração está no dinheiro. Se colocam num trono de juiz, não é justo. Não é justo cobrar esse tanto de impostos. Eu vou dar um jeito de burlar, eu vou dar um jeito de fazer diferente. Se colocam na cadeira de juiz, mas o único que é o justo juiz é o nosso Senhor Jesus, e ele nos ensinou: dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, e confia em Deus. O Senhor é aquele que provê, o Senhor é aquele que nos supre, o Senhor é aquele que faz abundar todas as coisas em nossa vida. Amados, é sobre isso que Jesus está nos ensinando aqui hoje, sobre um estilo de vida que coloca o coração totalmente em Deus e não no estilo de vida desse mundo, que a Bíblia chama que é um estilo de vida que ama o dinheiro. E o apóstolo Paulo já nos falou que o amor ao dinheiro, não o dinheiro em si, mas o amor, e é sobre isso que Jesus está falando aqui, sobre amar o dinheiro. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Todos. Quando nós olhamos para o mundo e vemos todo o caos que o mundo está vivendo, pode saber que o amor ao dinheiro está por trás de todas as guerras, de todo o caos que nós vemos. São os poderosos que amam muito mais o dinheiro do que qualquer outra coisa. Amados, que eu e você, nós não nos alinhemos com esse modelo de vida tão triste e tão detestável aos olhos de Deus, como está escrito ali no versículo 15. Mas que nós possamos amar a Deus acima de qualquer coisa e colocarmos o nosso coração no Senhor, em completa confiança nele, porque se nós formos fiéis nesse mundo aqui, com as coisas desse mundo aqui, ele vai nos colocar como fiéis naquilo que ele tem para nós. E aí nós vamos começar a receber tudo o que Deus tem para nós, que são as verdadeiras riquezas, que vão muito além do que riquezas financeiras, do que bens materiais, muito além disso, amados, muito além. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito, mas quem é desonesto no pouco também será desonesto no muito. Que eu e você, nós possamos servir a Deus de todo o nosso coração, porque é impossível servir a dois senhores. Então, que eu e você possamos amar a Deus acima de qualquer coisa e possamos usar os bens materiais que nós temos em prol do reino de Deus. E isso significa amando os irmãos uns aos outros, ofertando
ajudando, ou seja, usando aquilo que Deus tem nos dado para o bem do reino de Deus, para a propagação da palavra de Deus, ajudando os nossos irmãos, aqueles que passam por necessidades, que eu e você possamos ter sempre esse coração, em nome de Jesus, sendo sempre fiéis no pouco. Amém, amados? Vamos orar? Pai, muito obrigada pela tua palavra, muito obrigada pelo teu ensinamento. Pai, a minha oração é que eu e os meus irmãos, nós abandonemos esse estilo de vida desse mundo aqui que ama o dinheiro acima de qualquer coisa. Nós não queremos viver assim. Nós amamos ao Senhor e queremos viver em dedicação ao Senhor, em sujeição ao Senhor, usando as coisas desse mundo aqui, os bens desse mundo aqui, para o bem do reino de Deus, para o avanço da sua palavra, para ajudar os nossos irmãos. É assim que queremos viver, Pai. Nos ajuda, nos ensina, nos fortalece. Não queremos ser enganados pelo amor ao dinheiro, mas queremos ser fortalecidos pela verdade da tua palavra. Nos ajuda a vivermos assim, Pai, sempre para a tua glória, sendo fiéis no pouco, porque sobre o muito o Senhor nos colocará. O Senhor mesmo nos entregará as verdadeiras riquezas, Pai. Nós confiamos nisso, nós confiamos em Ti, Jesus. Sabemos que o Senhor é suficiente para nós. Muito obrigada por isso, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.